Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Graças a Deus que os irmãos romperam toda dificuldade, mas chegaram para adorar o Senhor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Sexta-feira última, meditamos o 7 e 8. Hoje vamos para o 10 e o 11. Digam comigo: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. E a igreja diz: amém, graças a Deus. Irmãos, agora eu quero convidá-los para a meditação na palavra de Deus. Nesta noite, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Nós temos lido esse texto sagrado e o Senhor nos deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Como sempre, todas as sextas-feiras, voltamos a este lugar com o propósito de adorar a Deus, mas também de aprender da sua palavra. Palavra é que nos sustenta, palavra que nos alimenta, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Então me acompanhe essa noite e eu creio que Deus vai falar mais uma vez aos nossos corações. Nós lemos 1 de Pedro 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O versículo 11 diz: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Há uma tradução, parece-me que a NVI diz: fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja, o que, igreja? Glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós vamos meditar essa noite sobre a mordomia dos dons. Faz muito tempo que eu não ouço alguém falar sobre a mordomia dos dons, mas é uma doutrina bíblica indispensável para a igreja. E quando eu li esse texto, cada um administre aos outros o dom como recebeu do Senhor, veio a mim esse tema: a mordomia dos dons. Mordomia é uma palavra que a sua etimologia, a sua origem, é latina. Vem de dois termos: major, domus, major, principal, encarregado, administrador, e domus, casa, propriedade. Major domus, de onde vem mordomia, administração. No Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, é oikonomos, oiko, casa, e nomos, norma, lei. Então, oikonomos é o que administra a casa, é o encarregado da casa, o que põe ordem na casa. Então, falar de mordomia é falar da ordem na casa, da administração dos bens, dos dons, dos talentos, daquilo que nós recebemos do Senhor. Em resumo, mordomia. Mordomia é exatamente você saber administrar aquilo que Deus lhe deu.
Deus nos dá vários dons, Deus nos dá vários talentos, mas nós precisamos aprender a administrar. E a palavra de Deus vem essa noite dizendo: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. O que o apóstolo está querendo nos dizer é que cada um administre seus dons para servir aos outros. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá graça, Deus nos dá salvação, Deus nos dá conhecimento, Deus nos dá bênçãos, mas esses dons, essas dádivas, esses presentes que Deus nos dá, é para que nós administremos servindo aos outros. Glória seja dado o nome do Senhor. Administrar os dons para Deus é usá-lo para servir pessoas que estão à nossa volta. É administrar como um servo fiel toda a graça recebida. Pastor, como é que eu faço para administrar meus dons? Como é que eu faço para administrar as bênçãos que Deus tem me dado? Olha, Deus lhe dá para que você administre servindo aos outros. Mas como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu administro aquilo que Deus tem me dado para Deus? Interessante. Você administra para Deus quando você serve aos outros. Você servindo ao seu irmão, você está servindo a Deus. Você repartindo com seu irmão, você está fazendo isso para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não menospreze o dom ou os dons que você recebeu. Não menospreze. Considere isto como uma dádiva de Deus. Nunca fique achando que o dom que Deus lhe deu é menor ou maior que o de ninguém. Deus dá os dons de acordo com a nossa capacidade. Também não queira ter os dons que os outros têm. Se Deus lhe deu só um, dê glória a Jesus por um, porque você só vai dar conta de um. Se você ficar olhando para quem tem 5, eu tenho uma notícia para lhe dizer: quem tem 5, meu irmão, vai ter que dar conta de 5 e ganhar mais 5. Aleluia. O peso é grande, e diz: a quem mais for dado, mais será pedido. Então, se eu só tenho um, glória a Deus pelo um que eu tenho, e eu não vou enterrar, mas vou usar, servindo aos outros para glorificar a Deus. Todos os dons são dados pelo Espírito Santo. Claro, você não compra dons, não tem faculdade de dons. Quem dá dons, quem dá talentos, quem dá capacidade para fazer a obra é o Espírito Santo. E ele dá para um propósito especial. Tudo que o Espírito Santo nos dá, tudo que Deus nos dá, é porque ele tem propósitos. Então as habilidades que você recebeu são de uma maneira tão especial que essas capacidades é para manifestar a graça de Deus na vida de outras pessoas. Deus lhe dá, Deus lhe abençoa, Deus lhe capacita, mas o que Deus nos dá é para que nós usemos servindo aos outros, e através desse servir aos outros, eu estou agradando a Deus. Glória a Deus. Então vamos colocar, irmãos, os dons que Deus nos deu a serviço dos nossos irmãos, a serviço da obra de Deus, serviço da igreja do Senhor, porque à medida que você vai usando aquilo que Deus lhe deu, então o nome do Senhor também vai sendo glorificado através da sua vida. No versículo 10, nós vamos tratar de administrar os dons para servir. Administrar os dons para servir. No versículo 11, vamos administrar os dons para edificar. Uma coisa é você servir, não é? Administrar para servir, para o serviço. Outra coisa é administrar para a edificação. Versículo 10 fala de serviço, não é? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Isso aí é serviço. Deus lhe capacita, Deus lhe dá graça, Deus lhe dá sabedoria, Deus lhe dá voz,
Deus lhe dá inteligência, Deus lhe deu uma mente para você ter uma boa mente, pensar, raciocinar, glória a Deus, mas isso tudo é para servir, ponha na sua mente que é para servir. Servir a quem, pastor? Servir aos outros, servir aos seus irmãos, servir à obra de Deus, servir ao trabalho. E quando você serve assim, Deus está sendo glorificado através de Jesus Cristo. Já o versículo 11 fala de administrar os dons, edificando através da palavra. Mas nós vamos chegar lá. Vamos começar pelo versículo 10. 1 de Pedro 4,10. Leiam comigo, igreja. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Meus amados irmãos, precisamos servir aos outros de acordo com o dom que recebemos. É isso que a palavra de Deus está trazendo a nós hoje. Administre os seus dons servindo aos outros. Precisamos servir aos outros de acordo com o dom que recebemos. Quando isso acontece, nossa vida deixa de ser egoísta. Não sabe que nós vivemos em um mundo egoísta, onde as pessoas só pensam em si próprias. O narcisismo campeia na geração atual. O que é narcisismo? Narcisismo é um transtorno de personalidade, onde a pessoa inclui opinião elevada acerca de si mesmo. Ele pensa muito alto, mais do que o que ele é. Ele tem aquela opinião elevada acerca de si mesmo. Ele necessita de admiração. Pessoas que é narcisista, quem estiver ao lado dele tem que sempre estar admirando ele, elogiando ele. Você é o cara. Olhe, se não for você, o mundo se acaba. Ele se sente bem quando alguém exalta. Nós estamos vivendo uma geração assim, viu? De pessoas narcisistas. A opinião a respeito dele mesmo é muito elevada. Ele se sente superior em tudo, a potência em tudo. Ele necessita de cada dia estar sendo, admirado, elogiado. Crê que todas as pessoas demais são inferiores a ele? O narcisista, ele vê todo mundo lá embaixo e ele lá em cima. E por último, ele não tem empatia. O narcisista, ele não sente o problema do outro, porque ele só pensa em si próprio, só pensa nele. A origem dessa palavra narcisismo vem de Narciso, uma lenda de um homem que ficava ao redor de uma fonte de água, olhando para o reflexo da água e dizendo: não tem alguém mais lindo do que eu, não tem alguém melhor do que eu. E os teóricos das ciências humanas dizem que quando a criança ela é criada com um certo dengo demasiado, então quando ela exatamente vai se desligando da mãe, naquele período que a criança vai tomando ciência de si mesma, se não tiver cuidado, ela fica amante de si mesma, ao ponto de desconhecer a todos que estão ao seu redor. Então fica uma pessoa narcisista, uma pessoa com transtorno de personalidade, que se acha o melhor de todos. Mas, meus amados irmãos, quando nós colocamos no coração que vivemos para servir aos outros, esse sentimento vai diminuindo, e você entende que você é servo, que você não é nada, que a vida aqui é uma passagem. Glória a Deus, que de repente um vírusinho tão pequeno que ninguém vê leva milhares de pessoas e os outros ficam tudo com medo. Glória a Deus, porque a glória mesmo a quem devemos dar é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando vivemos para servir os outros, nosso propósito é abençoar os outros, edificar os outros. Isso é maravilhoso, isso glorifica a Deus. Nosso alvo passa a ser a glória de Deus e a exaltação a Jesus Cristo. E o cristão, dizia o pastor Hernando Dias, que o cristão deve ser uma pessoa de coração aberto. Diga coração aberto. Diga alto, coração aberto, casa aberta e mãos abertas para servir. Aleluia. O cristão deve ser assim, uma pessoa de coração aberto, que o coração está aberto para amar, casa aberta para receber e mãos abertas também para servir. Glória a Deus. Essa deve ser a atitude de cada cristão. O cristão é alguém que é discípulo de Jesus, que aprendeu com Jesus. E lá em Marcos 10:45 está escrito: o Filho do Homem não veio para ser
servido, mas veio para servir. Lá no exército, quando a gente entra no quartel, quem já serviu, lembra que está escrito lá: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Jesus tinha esse princípio de vida. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. Os irmãos, observe que esse sentimento hoje é andar na contramão. Você viver neste mundo com o sentimento de que é um servo. Não, você tem que ter um sentimento de que você é superior a todo mundo. Que todo mundo aqui é para estar aos seus pés. Mas isso é lá fora, irmão, isso é no mundo. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez homem e disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir aos outros. A palavra grega aqui, diaconuntos ou diaconeo, é a mesma para diácono, tem um significado abrangente, que inclui serviço, viver para servir, para prestar serviço aos outros. Quando Jesus disse: eu vim para servir, sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu vim para ser diácono. Onde é que estão os diáconos essa noite? Segure aí, recebam. Eu vim para servir. Essa expressão, eu vim para servir, a palavra servo ali, diaconeo, servo, glória a Deus, aquele que está disposto a servir. E esse sentimento, Jesus disse que não é para ser só dos diáconos, é para ser de todos nós. Só vale a pena viver, ser crente, se for para servir. Dê glória a Jesus por isso. E ele mesmo deu o exemplo, né? Ele estava com os discípulos. Eu vou dar uma aula a vocês aqui agora. João 13, diz que ele, depois de cear, né? Diz que ele sentou-se, né? Num banco, pegou uma toalha, veja lá, João capítulo 13. Glória a Deus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, né? Veja que ele estava consciente, ele sabia o poder que ele tinha. Mas no 4, leiam vocês: levantou-se da ceia, fez o quê? Tirou as vestes, aquelas vestes sacerdotais que ele usava, tomando uma toalha, cingiu-se. O que mais? Depois deitou água numa bacia. Ai, irmão, isso aqui é muito forte. Começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingida. Versículo 6. Aí aproximou-se dele quem? Diga, quem chegou? Simão Pedro. Senhor, tu lavas-me os pés? 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O que eu faço agora tu não está entendendo nada, mas tu vai entender depois. Depois que a luta passar, tu vai entender. Depois que eu agir com vitória na tua vida, tu vai saber porque eu te provei. Tu vai ver que valeu a pena. Aleluia! Oh, glória a Deus. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, Senhor. Não, eu não aceito. Não tinha alcançado a revelação ainda. Jesus estava dando uma aula ali para eles do que significa viver para servir. Mas Pedro não tinha entendido ainda. Venha cá, Pedro, eu vou lavar seus... Nunca, Senhor. O Senhor, meu mestre, lavar meus pés? Nunca. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os pés, tu não tens parte comigo. Olha o que aqui Pedro responde no 9. Disse-lhe Simão Pedro, leiam vocês: Senhor, não só os pés, me dê um banho logo todo, com sabonete e tudo, lave, enxugue, glória a Deus, porque eu quero ter parte contigo. Versículo número 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 11. Porque bem sabia Jesus quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. 12. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse:
Entendeis o que eu vos tenho feito? Vocês estão entendendo? Era Jesus dando uma aula para os discípulos, versículo 13. Leiam todos o 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. O que é que Jesus está dizendo? Vocês devem servir uns aos outros. Versículo 15, eu quero toda a igreja bem forte. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz... Dá para dar um glória a Jesus por isso? O que é que Jesus está nos ensinando? Que nós devemos viver para servir, para servir, para servir. Ele, sendo Senhor e Mestre, viveu para servir, viveu para servir. Não vale a pena eu viver se não for para servir, servir. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a mordomia, o mordomo, o dispenseiro, é aquele que administra, é aquele que é responsável pelos bens, pelos dons. Lá em Gênesis 24 nós encontramos o primeiro mordomo na Bíblia, pelo menos chamado de mordomo, porque Adão já tinha sido um outro mordomo, mas Eliezer, diz a Bíblia que ele era mordomo da casa de Abraão. E tinha o governo sobre tudo que possuía. Glória a Deus. Eliezer era mordomo. Glória a Deus. Cada cristão deve administrar o dom que recebeu a serviço dos outros. Porque ao receberem dons, os cristãos se tornam dispenseiros da graça de Deus. Um mordomo, materialmente falando, é alguém que administra os bens da casa. Normalmente, quando ele é chamado de dispenseiro, é porque ele tem a chave da dispensa. Quem é o dispenseiro? Quem tem a chave da dispensa. Então, ele é responsável pela dispensa. O mordomo administra a casa. Glória a Deus. Administra os bens. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E nós, cristãos, Deus tem nos confiado a dispensa celestial. Deus tem nos dispensado a dispensa da sua graça. Irmão, isso é muito profundo. Você é um dispenseiro da graça de Deus. Significa dizer que através de você, muitos vão ter acesso à dispensa celestial. Você é dispenseiro, você é mordomo, você tem a chave, você cuida, você governa, aleluia. Deus lhe fez um dispenseiro da graça, aleluia. Então, através de mim, através de você, muitos vão ter acesso à graça de Deus, aleluia. A palavra graça e charis aí é a fonte dos dons, glória a Deus, do carisma. Quem recebe dons, recebe a graça de Deus, glória a Deus. Ter um dom espiritual é ser um depósito da graça de Deus. Quando você tem um dom dado por Deus, você é um depósito da graça de Deus, aleluia. E essa graça não pode ser guardada, tem que ser extravasada, tem que ser repartida, tem que ser compartilhada. Interessante, Deus nos dá os bens, Deus nos dá os dons, mas não é para ficar só para nós. Não é para o seu bem próprio, pessoal. Não, é para você abençoar a outras pessoas. Aleluia. Pedro diz que nós somos dispenseiros, glória a Deus. Diz como bons dispenseiros, mordomos, glória a Deus, daquele que tem a chave da administração, glória a Deus, aquele que é encarregado, aquele que governa. Você é um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu me alegrei tanto estudando essa palavra, porque a palavra multiforme, ou múltiplas formas, como diz na NVI, múltiplas formas, multiforme, palavra usada no original da Bíblia é poikilos, e poikilo quer dizer de várias cores, de várias formas, glória a Deus. E eu lembrei do cristal. O cristal, ele reflete várias matizes, combinação de cores e tons. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o cristal na sua origem. Deus me deu um privilégio, a minha irmã Miriam, a gente na Áustria, fomos fazer uma viagem missionária, e ali o missionário nos levou para o mundo dos cristais. Eu até anotei o nome aqui, a cidade é Innsbruck.
Nunca tinha tido conhecimento daquela, uma cidade lindíssima. E Innsbruck tem o mundo dos cristais. Swarovski, o maior cristal do mundo, está lá. Mas é uma coisa tão linda, irmãos. Eu fiquei impressionado ali, né? Eu achei tão bonito que deu vontade de eu dar um bocado de glória a Jesus. Aquele cristal assim lindo. Aí você olha daqui, ele é verde. Você olha daqui, ele é amarelo. Você olha daqui, ele é lilás. Você olha daqui, ele é roxo. Você olha, cada lado que você vai girando, vai olhando o mesmo cristal. Você vai mudando de posição e ele vai aparecendo uma cor diferente. O cristal é uma combinação de cores, é multiforme, é um poiquilos, como diz a Bíblia, é uma multiforme, ele tem muitas formas, e você se alegra vendo aquela pedra, aquele cristal, pois Pedro está dizendo que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro está dizendo aqui que a graça de Deus, ela tem muitas formas. Aí eu fui buscar na Bíblia, para que a graça tem tantas formas? Aí Tiago 1:2 diz que nós somos provados de várias formas. Várias formas Deus nos prova. Diz que há várias formas de provação, de tentação. Olha, Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Então o inimigo nos tenta de várias formas. Vem provação de várias formas. Aí eu entendi. Quando Deus disse nós somos dispenseiros da multiforme graça, é porque de acordo com a forma que a prova vem, de acordo com a forma que a tentação vem, de acordo com a forma que Satanás chega, Deus também lhe dá graça para você vencer a provação. Deus lhe dá graça para você a tentação. Não adianta o diabo arranjar forma diferente para querer te atacar. Não adianta vir prova diferente para querer te derrotar, porque do jeito que a prova vier, Deus tem graça para te dar. Deus tem graça, Deus tem graça. A graça tem uma forma para te ajudar e tu vai ter vitória. Levanta a mão. Se eu fosse você, eu dava pelo menos uma glória bem forte para Jesus. Pedro disse: nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Você que assiste esse culto pela internet, eu não sei como você está. Da maneira que você estiver, tem graça de Deus para a sua vida. Da maneira que você chegou aqui, tem graça de Deus para lhe alcançar. Aleluia. Pastor, eu cheguei fraco, tem graça para o fraco. Pastor, eu cheguei desanimado, tem graça para o desanimado. Pastor, eu cheguei aflito, tem graça para o aflito. Pastor, eu cheguei com um espinho na carne que está me furando, tem graça suficiente para você, Paulo, porque a minha graça te basta. Ora lá, suite rebi canda lá basúria da radar, canda lá basuite rebi ande canta lá. Deus estar aqui essa noite falando com a sua igreja. Graça, multiforme graça. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, viver assim é viver uma vida cristã frutífera, aleluia, em um mundo complexo, cheio de tantos dilemas e problemas éticos. Mas Deus tem graça para a sua igreja. Não se preocupe com o amanhã. Da maneira que vier o amanhã, Deus te dará graça para vencer. Por isso a Bíblia diz: não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe não, porque o problema de amanhã, a dificuldade de amanhã, Deus já tem a graça preparada para você. Diga glória a Jesus por isso. Crente que reserva um tempo para se ocupar na causa do mestre, esse crente é produtivo, esse crente é abençoado, esse crente ele é feliz, porque ele é um dispenseiro, não é? Ele é um administrador, ele faz a mordomia, aleluia, né? Ele é um mordomo, ele aprendeu a administrar, ele aprendeu a viver para servir, glória a Deus, ele não fica parado, ele não fica inerte. Por isso que o crente não pode estar estagnado. Eu tinha um obreiro comigo em Feira Grande, né, uma das cidades que nós trabalhamos. É um irmão muito simples, mas ele dizia um provérbio assim que ele citava, eu achava engraçado. Ele dizia: meu pastor, crente é como quem anda de bicicleta, se parar, cai. Tem que estar em movimento, tem que estar em movimento. Crente não pode parar. Crente é como a água não pode parar, não pode ficar estagnada, daqui a pouco começa a criar mosquito. Aleluia, tem que sempre estar em movimento, tem que sempre estar trabalhando, tem que sempre estar servindo. Louvado seja o nome. Mesmo assim o crente, você ficar desocupado, meu irmão,
Aleluia. Um dia um crente chegou para mim com essa história. Disse, pastor, eu não quero fazer mais nada na igreja. Eu queria que o senhor me aposentasse. E eu não quero fazer mais nada. Estava meio decepcionado lá com os problemas. Falei, irmão, só tem um recurso para você. Eu fazer aqui uma oração para Jesus já lhe levar direto para a glória. Você quer? Não, aí também não. Crente não pode parar. Aleluia. Glória a Deus. Por que devemos servir? Por meio do serviço cristão, nós estamos glorificando a Deus e edificando os nossos irmãos. Por isso você não pode parar. Tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo, tem que estar agindo. Glória a Deus. À medida que você vai trabalhando, Deus vai sendo glorificado. E você vai edificando a outros irmãos. Devemos servir. Você vive para servir. Os dons que Deus lhe deu foi para servir. Glória seja dado o nome do Senhor. Olha Efésios 4:12. Diz que Deus nos dá dons. Não é? Mas esses dons diz que é querendo... O que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoar aí é como um osso que está quebrado, que alguém engessa para consertar. Aleluia. E o 11 está falando lá que Deus dá dons. Deus dá dom de pastor, dom de evangelista, dom de profeta, dom de doutor, dom de mestre. Aí ele diz no 12, para quê? É querendo o aperfeiçoamento. Sabe o que é que Deus está dizendo assim? Olha, eu te dou dom. Eu te dou dom de pastor, eu te dou dom de evangelista, eu te dou dom de profeta, eu te dou dom de mestre. Eu te dou dons. Agora, eu dou querendo o aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que é querendo o aperfeiçoamento dos santos? É que aqui vai chegar gente de perna quebrada, braço quebrado. Aí você vai tratar dessa gente, vai curar essa gente, e ele vai se levantar e vai continuar andando para a glória do nome de Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O que é a obra do ministério? É o trabalho. Obra aí é trabalho, é serviço. Então, você aqui é aperfeiçoado através dos dons que Deus dá à igreja, para a obra do ministério, para o trabalho, para o serviço do ministério. E para quem mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, enquanto os dons atuam na igreja, esses dons estão exatamente aperfeiçoando os santos. Você chegou aqui essa noite de um jeito e vai voltar para casa de outro. Nunca o crente vem para o culto e volta do mesmo jeito. Deus sempre trabalha em você de alguma forma, tira alguma aresta, aleluia, glória a Deus, lhe aperfeiçoa de alguma forma, lhe prepara de alguma coisa para o serviço do ministério e para a edificação da sua vida. Diga glória a Jesus por isso, né? Os dons nos capacitam para servir melhor a Deus e servir ao próximo. Os dons são diferentes. Eu acho lindo isso. Os dons são diferentes. Os serviços da igreja são diferentes. As operações de Deus são diferentes. Tem gente que não entende isso aqui. Pensa que a igreja, pensa que ministério é um caminhão de japonês. Você olha assim, é tudo os olhinhos igual. Não é? Não é? Não, senhor, aqui tudo é diferente. Cada um Deus dá um dom diferente. Diga amém. Cada um Deus usa de uma maneira diferente. É por isso que é lindo a igreja, irmão. Porque a igreja é essa multiforme. Daqui a pouco eu vou ler. Paulo diz aos Efésios que a igreja é a multiforme graça de Deus. Porque Deus usa serviços diferentes. Veja lá, 1 Coríntios 12, 4 a 6. Veja como as coisas são tudo diferentes na igreja. Ora, há diversidade de dons. A diversidade é diferente, os dons são diferentes. Deus não dá dons iguais, não. Se fosse assim, era um caminhão de japonês. Tudo igual. Não é assim não. A diversidade de dons. Agora, o Espírito Santo é o mesmo. Aleluia. Versículo de número seguinte. E há diversidade de ministérios. Serviços são diferentes. Que ninguém trabalha igual, faz igual. Tem umas igrejas por aí, um movimento por aí, que até a fala, né? Tem escola para falar todo mundo igual. Se for para dar glória a Jesus, tem que dizer, glória a Jesus. Aí todo mundo tem que falar igual. Não, aqui não. Aqui os ministérios são diferentes. Glória a Deus. Agora, o Senhor é o mesmo. Verso 6. Há diversidade de operações. Aqui não tem nada igual.
Glória a Deus. As operações é diferente, os dons são diferentes, capacitação diferente, serviço diferente. Glória a Deus. Tem igreja que sofre para entender isso, crente que sofre, que quer que os pastores sejam igual, que os dirigentes da congregação sejam igual. Não é nunca, meus amados. A mão tem 5 dedos, um é diferente do outro. Você tem, quantos filhos você tem em casa? 1, 2, 3, se tiver mais de um, tiver 2, um já é de um jeito, o outro é do outro. E lá em casa que era 15, cada um era diferente do outro. Só Deus que sabe explicar, e só Ele que faz assim. Ele nunca faz igual. A gente é tão diferente, irmão, que no mundo tem cerca de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas. Eu meto-me por esse mundo afora aí quando eu podia viajar. Chegava lá do outro lado do oceano, na Europa, na África, na Argentina, por onde fosse. Chegava lá, botava o dedo assim. Aí quando botava o dedo, aparecia no computador. Jair Teixeira Rodrigues, que mora em lugar tal, assim, casado com Miriam, bababá. Porque só tem um Jair Teixeira Rodrigues. Só tem um Airon. Ninguém é igual. E na obra de Deus não é diferente. Os dons são diferentes, diga glória a Deus. Os ministérios são diferentes, os serviços são diferentes. Agora, o Senhor é um só, o Espírito Santo é um só, Jesus é um só, aleluia. E o mesmo Deus opera tudo em todo. Servi-lo de forma mais produtiva. Quando você aprende isso, você serve de forma mais produtiva, não é? Outra coisa, você precisa descobrir o dom que você tem. Quando você descobrir, peça a Deus. Se você não descobriu ainda, peça a Deus. O irmão chegou para mim um dia e disse: pastor, eu queria ser cantor. Eu disse: amém. Você canta? Ele disse: não. Canta aí um corinho para me ouvir. Irmão, ele não deu uma nota certa. Pare, pelo amor de Deus, pare. Parecia a sirene da polícia quando veio. Meu filho, pergunte a Deus qual é o dom que você tem. Qual é o dom que Deus lhe deu. Porque cantou, já vi que você não é. Glória a Deus. Tem crente que sofre na igreja porque quer fazer um trabalho que Deus não mandou ele fazer. Aquilo que Deus mandou você fazer, Ele lhe capacita para fazer. Ele lhe dá o dom para fazer, Ele lhe dá a capacidade para você fazer. Se Deus não lhe deu, meu irmão, vai perguntar a Deus qual é o dom que tu tem, o que é que tu tem que fazer, aleluia, e deixa quem tem fazer, e tu fica no banco só dando glória. Amém, meus irmãos? Devemos servir, administrar o tempo. O tempo é uma bênção que Deus nos dá. Tem gente que está desperdiçando o tempo. Não, o tempo é um dom que Deus nos dá. Então precisamos servir a Deus. A igreja foi instituída para que nós apliquemos os nossos dons, sirvamos, glória a Deus. Onde servir? Na igreja. Não falta, irmão, não falta. Não falta espaço aqui para ninguém. Aqui tem vaga para todo mundo. Que tipo de dom que você tem? Diga, é só você dizer que eu vou dizer, faça isso. Porque na igreja tem vaga para todo mundo. Se existe uma firma que tem vaga para todo mundo, é na igreja. Né, irmão Zé? É a firma do Nazareno. Tem vaga para todo mundo. E quem chega a troncha aqui, ele endireite. Vou provar isso a vocês. Romanos 12, 3-8. Veja lá. Oh, glória a Deus. Há vários ministérios, vários serviços, vários dons. Olha Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, primeiro ele dá a graça. Primeiro ele dá a graça. A graça é uma capacitação. Primeiro ele dá a graça. Então, pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Agora, pelo amor de Deus, não pense além. Você é o que é e acabou. Glória a Deus. Antes, pense como convém. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo seguinte. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. A mão não pode fazer o papel dos pés, os pés não podem fazer o papel das mãos, cabeça é cabeça, tórax é tórax, pulmão é pulmão, coração é coração. Então,
corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. Cada um tem a sua utilidade. No seu lugar é útil. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Individualmente somos membros uns dos outros. Em outras palavras, cada um tem seus dons e como igreja nós precisamos uns dos outros. Eu estou aqui pregando a palavra, mas eu preciso de alguém que está lá atrás cuidando desse equipamento de som. Eu preciso de alguém que está ali do lado de fora da porta, mantendo a ordem do trabalho. Eu preciso de você que está aí para ouvir a palavra, para cultuar o Senhor. Eu preciso de todo, cada um aqui tem uma utilidade. Glória seja dado o nome do Senhor. Nunca deixe de vir à igreja porque acha que você não está fazendo o que devia fazer, porque não está sendo... Não, nunca deixe o seu lugar vazio. No dia que você não vem para a igreja, o seu lugar fica vazio e o anjo pode passar e você perdeu a sua bênção. Há vários trabalhos. 3, versículo 5, 6. De modo que tendo diferentes dons, digam vocês, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. É segundo a graça, irmão. Deus não quer nada mais da gente. É segundo a graça. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então tem alguns que Deus vai usar em profecia. Mas todos aqui são profeta? Não. Tem gente que não é profeta e às vezes quer ser profeta. E vai profetizar e profetiza umas doidices. Porque Deus não lhe chamou para profeta. Deus não lhe deu o dom de profeta. Não é? Se Deus não lhe deu, deixe para quem Deus deu. Cada um recebe seu dom. É segundo o dom que é dado. A graça é dada. Deus dá a capacidade. Deus capacita. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Tem mais dom? Tem. Vamos lá para o 7. Se é ministério, você foi chamado para ministrar. Se é ministério, se é para trabalhar na obra, então seja ministrar. Vá ministrar. Deus lhe chamou para ministrar, vá ministrar. Mas tem uns que querem ministrar e não foi chamado para ministrar. Talvez foi chamado para orar. É um chamado. Nem todo mundo tem um chamado para orar. Todos precisamos orar. Mas você sabia que tem pessoas que têm um chamado específico para orar? Tem. Glória a Deus. Como tem outros que têm um chamado para contribuir. Ele não é um bom orador, ele não é um bom pregador, mas ele tem prazer em contribuir com a obra de Deus. Então, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Use o talento que Deus lhe deu, e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Então, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nem todo mundo é professor. A gente não pode botar todo mundo para ensinar. Porque tem uns que não. Se for botar para ensinar, ele vai ensinar tanta coisa errada, que vai ser uma tribulação. Porque ele não foi chamado para ensinar. A quem Deus chama para ensinar, primeiro ele capacita. Há poucos dias eu chamei um irmão, observei ele com prazer na igreja, e eu perguntei para ele: irmão, você sente da parte de Deus o chamado para fazer um determinado trabalho aqui? Eu disse qual era o trabalho que tinha na igreja para fazer. Ele disse: pastor, eu posso passar 8 dias de experimento? Eu digo: Deus abençoe, vá orar a Deus que tem outra coisa para você fazer. Não é? Porque quando você é chamado, que alguém lhe chama para fazer, aí você já diz: glória a Deus, Deus já me chamou para isso. Eu já recebi o chamado. Esse chamado é a graça que Deus dá, é a capacitação que Deus dá. Então, uns recebem o dom de profecia, outros recebem para ministrar, outros recebem para ensinar, mas tem mais, versículo 8. Ou que exorta, tem outros que têm o dom de exortar. Você sabe o que é exortar? Animar quem está desanimado. Exortar é animar quem está desanimado. O dom de animar. Glória a Deus. Tem gente que tem esse dom, irmão. Glória a Deus, não é? O dom de animar, exortar. Tem também o que reparte. Não é todo mundo que tem esse dom de repartir, não é? Glória a Deus, mas tem aqueles que têm o dom de repartir. Glória a Deus, repartir. Glória a Deus, reparte, faça com liberalidade. Reparte alimento, reparte, não é? Reparte bens, reparte tudo. Tem gente que tem esse dom de repartir com quem não tem. Isso é um dom maravilhoso, é ou não é? Glória, mas é outro tipo de dom. Nem todo mundo tem esse dom. Glória a Deus. Tem mais dom aí? Tem. O que preside. Nem todo mundo foi chamado para presidir. Quem preside é um dom. Deus dá a graça para presidir.
Glória a Deus. Presidir um trabalho, presidir uma empresa, presidir uma igreja. Isso é um dom que Deus dá, é uma graça que Deus dá. O que preside com cuidado e o que exercita misericórdia. Faça isso com alegria, porque é um dom que Deus te deu. Até para ter misericórdia, porque tem uns que não têm misericórdia, aleluia, mas é um dom que Deus dá, o dom da misericórdia. Quem quer esse dom? Aleluia, exercer a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então há vários ministérios, há vários serviços na igreja, né? Para que você pode administrar o dom do ensino, ensinar criança, ensinar jovem, ensinar adulto. Irmão, isso é um dom maravilhoso. Eu fico olhando as irmãs ensinando a criança, né? As crianças desligadas, às vezes correndo para lá, correndo para cá, mas criança é um negócio sério. Está brincando para lá e para cá, a irmã está ensinando e eles estão ouvindo, estão guardando. Não é? É muito interessante, mas tem que ter o dom de ensinar as crianças. Senão vai levar uma palmatória para dar bolo nas crianças. Tem que ter dom, não é? Tem que ter paciência. Glória a Deus. A gente já viu isso, né? Pessoas que às vezes vão trabalhar em determinadas áreas, mas não está preparado, não recebeu a graça para aquilo. Então tem que buscar ver qual é o dom. Outros trabalham com os homens da igreja. Glória a Deus. Dirige conjunto de homens. Dirigir conjunto de homens não é brincadeira, não. Um bocado de cascudo. Né? Você tem que estar ali controlando. Olha, irmão, só a graça, tem que ter graça para isso. Né? Mas também trabalhar com mulher também não é boa coisa, não. Né? Tem que ter dom, tem que ter a graça de. Mas aquela irmã aguenta tanto ali, meu Deus. Não sei como é que aquela irmã aguenta. É a graça que Deus dá. É a graça que Deus dá, né? Trabalho feminino, trabalho de missões, de evangelismo. Trabalho com os irmãos sabem, dirigindo congregação. Não é todo mundo. Às vezes tem obreiro que a gente quer colocar na congregação, mas a gente olha e não vê o dom. Né? E se colocar, irmão, não dá 6 meses, ele fecha a igreja. Coqueiro Seco, tem pastor Barros. Tivemos um pastor presidente bem antigo, e ele mandou um irmão dirigir a congregação aqui de Coqueiro Seco. Era pequena naquela época, devia ter uns 50 crentes. E ele foi, com 6 meses, ele chegou com um monte de chave. Disse: olha, pastor, a obra que eu fui fazer já fez. O pastor disse: foi o que você fez lá? Disse: olha, tinha umas crianças trabalhosas lá, botei tudinho para fora da igreja. Tinha lá um jovem namorador, botei para fora. Tinha uma mulher lá fuxiqueira, botei tudo para fora. E tinha uns homens lá ruins, botei tudo para fora. Fechei a igreja, não tem mais crente, não tem mais nada lá, acabou. Toma a chave. A obra que eu fui fazer já fiz. Aí o pastor olhou para ele e disse: ah, você tem o dom de Acabe. Acabe, você Acabe. É o dom de Acabe. Misericórdia, Senhor. Esse dom, que Deus nos guarde, não é? Música é um dom, irmão. É um dom, não é? É um dom. Os irmãos que fazem parte dos órgãos de louvor da igreja, conjunto, não é? Que toca, esses irmãos aqui tocando bateria. Se eu pegar uma bateria dessa, irmão, eu não sei onde é que bato num, bato no outro, não sei, se tiver gente perto, eu bato na cabeça, bato por todo canto. Não sei bater bateria. É um dom, tem que ter dom para isso, tocar guitarra, não é? Instrumento da banda de música, tudo isso são dons que Deus dá, não é? Na área social, não é? Família, visitar grupos de casais, fazer visita. Nem todo mundo sabe fazer visita, é preciso um dom. Eu já disse aos irmãos aqui que quando eu estava enfermo, em cima do leito, chegou umas irmãs lá, me fizeram uma visita. Quando elas saíram, eu fiquei chorando. Já contei para os irmãos? Todo quebrado, as costelas fraturadas, o braço todo engessado. As irmãs chegaram: pastor, a gente pode cantar um hino? Cante. Aí cantaram 215. Os remidos cá enterram seus amados ao morrer. Comecei a chorar. Olhava para Miriam chorando. Eu digo: a irmã veio fazer a nossa cerimônia, a gente ainda vivo. Nem todo mundo tem dom de visitar, irmão. Está ali, irmã Benedita, serva de Deus, que tem esse ministério. Eu reconheço, irmã Benedita, o ministério que Deus tem lhe dado. E a senhora sabe do que eu estou falando, é verdade. Tem irmãs que vai cooperar nesse trabalho, mas dá uma vontade de dizer: ô irmão, vai fazer outra coisa. Porque isso é para quem Deus dá a graça. Diga glória a Jesus por isto, irmãos. Aleluia. Na área espiritual, temos o discipulado, cuidar de novo crente. Não é fácil. Nem todo mundo tem esse dom. Glória a Deus, né? Pegar a criancinha cheia de maus hábitos, maus costumes, e ir discipulando, trabalhando para chegar no batismo, e ele está pronto para o batismo. Né?
Que maravilha, que dom maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus para si. Nenhum crente pode reclamar, irmão, que falta serviço para ele na igreja. Nenhum. Glória a Deus. Diga para quem está perto de você aí, tem trabalho para você. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. E o trabalho a que Jesus te chama a vir, como será feito se não for por ti? Cante. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Só tu, crente, só tu, crente, poderás fazer. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Servir com amor é um ministério. Servir sem amor é um trabalho, é uma ocupação. E o amor é o maior de todos os dons. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor. O maior dom é o amor. Se você serve com amor, irmãos, é um ministério, é uma alegria. Mas se serve sem amor, é uma ocupação. Dá canseira, dá cansaço, dá aborrecimento. Você quer entregar tudo, você quer parar, porque falta o amor. Que Deus derrame um dilúvio de amor sobre o coração da sua igreja. Possamos fazer o trabalho do Senhor. Aleluia. 1 de Pedro 4:10. Cada um, digam todos, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você é um dispenseiro da graça de Deus. Você tem a chave da dispensa da graça de Deus. Aleluia! Há muitos esperando a bênção de Deus, e vai ser através de você que eles vão serem abençoados. Versículo 11 diz: se alguém fale segundo as palavras de Deus. Leiam comigo: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. E a igreja diz: então administre seus dons para servir, administre seus dons para edificar. Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Fale segundo a palavra de Deus. Isso aqui é para quem edifica. Aleluia. Ou quando a Bíblia diz, fale segundo os oráculos de Deus, está dizendo para nós assim, você tem que falar a palavra como se você fosse um microfone. Você é apenas o canal. A palavra não é sua, a palavra é de Deus. Aleluia, mas você é o canal, você é o instrumento. Fale segundo, aleluia, os oráculos de Deus. Você não pode sair dos oráculos, você não pode sair das escrituras, você não pode sair, aleluia, da vontade de Deus, daquilo que Deus revela aos homens através da sua palavra.
Fale a palavra, fale a palavra. É isso que Pedro está dizendo, ó, fale, administre a palavra, que à medida que você vai administrando a palavra, você vai edificando, e Deus vai sendo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes eu me preocupava, Senhor, como vai ser, indo a alguns lugares de responsabilidade para ministrar a palavra, Senhor, como vai ser? E o Senhor falava comigo, fale a minha palavra. Fale a palavra e deixe com Ele. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe como precisa fazer. Ele sabe o que você necessita. Quando você saiu de casa, Deus já sabia da sua necessidade. Fale a palavra. Fale segundo os oráculos de Deus. Seja canal de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do seu irmão. Se existe uma responsabilidade em nós, é chegar neste lugar e falar a palavra de Deus. Eu não posso falar aqui o que eu quero. Eu não posso falar aqui o que eu penso. Eu acho, irmão, que é assim. Eu acho, aqui não tem achismo. Não é o que eu acho, nem o que você acha. É o que a palavra de Deus diz. Eu não posso interpretar a palavra ao meu bel prazer, porque a palavra da profecia não é de particular interpretação. Eu tenho que interpretar a palavra pela revelação do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, eu e você, nós somos edificados. Oh, aleluia. Há 4 dons pessoais. Stanley Orton falou sobre isso. Todo cristão precisa ter. Primeiro, a mente. Diga, a mente. Segundo, a palavra. Terceiro, o Espírito Santo. E quarto, uma igreja. 4 dons pessoais. Você precisa da mente. Agradeça a Deus por esse dom que Deus lhe deu. É um dom pessoal, é um dom seu, a mente. Para raciocinar, para usar o raciocínio. Saiba que existem milhares de pessoas que não têm a mente que você tem, não têm o entendimento que você tem. Glória a Deus, é um dom que Deus te deu. Amém, meus irmãos? A mente, glória. Você não é como um cavalo, você não é como uma mula que não pensa, que não tem raciocínio. Não, Deus lhe deu raciocínio. Deus lhe deu uma mente, Deus lhe deu entendimento. É um dom, glória a Deus. A Bíblia, a palavra, isso é uma bênção, isso é uma maravilha, irmão. Tem a palavra de Deus. Quem tem a palavra? Levanta a Bíblia assim, quem tem a palavra? Oh, que maravilha, você tem a palavra, você tem a revelação de Deus na sua mão. Saibam vocês que existem milhares de pessoas no mundo que ainda não têm direito a esta palavra. Mas você tem, isso é um dom, isso é um presente de Deus, irmão. Presente de Deus. Eu vi o pastor missionário André dizer, certa vez, ele disse numa conferência que nós estávamos, o missionário André, ele é o responsável pelo ministério Portas Abertas. E a gente ouviu ele numa palestra, e ele falou, irmão, o que mais me angustia é eu chegar em lugares por aí, de ter centenas e milhares de pessoas, e não ter uma Bíblia. Eu disse para os irmãos, quando eu cheguei em Moçambique, eu encontrei lá pastores de igreja, dirigindo a igreja, sem ter uma Bíblia. Sem ter uma Bíblia. Sentou perto de mim um lá e falou assim, pastor, o senhor pode comprar uma Bíblia para mim? Mas aquilo me deu uma dor no coração, eu fiquei tão consternado com aquilo. Eu digo, meu Deus, no Brasil, quantas Bíblias que a gente tem? Quem tem 2 Bíblias aqui em casa? Quem tem 3? Quem tem 4? Quem tem 5 Bíblias? Quem tem 6? Quem tem 8? Quem tem 10 Bíblias aqui? Tem gente levantando a mão. Quem tem 15 Bíblias? 20 Bíblias. Ô, meu irmão, dê glória. Você é para dar 15 glórias a Jesus, um atrás do outro. Cada Bíblia é um glória. Saiba que existem povos ainda por aí que não tem um exemplar da palavra de Deus. Eu disse, irmão, como é que você dirige uma congregação sem a Bíblia? Ele disse, eu vou na casa do pastor, do outro pastor, ele tira a xerox da página que eu quero e eu levo a xerox para casa e ali eu fico preparando a mensagem. A harpa cristã, eu mandei 200 harpas cristãs para a congregação. Eles pegavam na harpa, que aqui hoje quase que ninguém quer mais nem ter harpa. Mas lá para eles é uma novidade. Eles pegavam na harpa e falavam línguas estranhas, cantando os hinos. E dizia assim, eu tenho 5 anos de crente, eu tenho 7 anos de crente. Eu nunca tive o privilégio, pastor, de ter uma harpa para me cantar. E agora Jesus está me dando, isso aqui é um dom. Beijava a harpa. Levanta a sua mão para agradecer a Deus, irmão.
Agradeça a Deus, diga alguma palavra de agradecimento a Jesus essa noite. A gente é rico da graça de Deus. Você é rico da graça de Deus. Pare de reclamar, pelo amor de Deus. Pare de murmurar. Você é rica, minha irmã, da graça de Deus. Adore a Deus por um momento. Eu quero ouvir a igreja agradecer a Deus. Oh, eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Abra a boca e dê glória a Jesus essa noite. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite, bem pertinho de nós. Se alguém falar, fale os oráculos de Deus. Ora lá, o que mais me preocupa é pregar os oráculos de Deus, pregar a palavra de Deus, porque na hora certa, o Espírito Santo chega e diz: deixa comigo, Jair. Você já fez a sua parte, agora é comigo. Oh, quem adora, quem dá glória a Deus esta noite? Adore, glorifique, exalte. Aleluia, você tem uma mente, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo. Você tem uma igreja para congregar, você tem a sua igreja. Oh, aleluia, louve a Deus pela sua igreja. A irmã diz: aqui é a minha família. É mesmo, irmã, aqui é a nossa família, aqui é a igreja de Deus, aqui é os irmãos de Jesus. E nosso irmão mais velho está aqui essa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quem tiver com vontade de dar glória, pode dar glória, meu irmão. Pode dar glória com máscara e tudo. Dê glória que ele merece, ele é digno. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1 Timóteo 4,14, já estamos indo para o final, mas olha o que Paulo disse a Timóteo a respeito dos dons. Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não desprezes o dom. A palavra dom aí é carisma, fogueira. Naquele dia se acendeu um fogo no seu coração, carisma de Deus, aleluia, uma chamada de Deus. Mas eu estou notando, irmão, que nesses últimos dias, antes do arrebatamento da igreja, tem muito obreiro que está deixando essa chama se apagar. Não deixe se apagar, não deixe se apagar, pelo amor de Deus, não deixe, não despreze o dom de Deus que há em ti. Diga para quem está ao seu lado: não despreze o dom de Deus que há em ti. Diga: não deixe se apagar, não deixe essa chama se apagar, pelo amor de Deus, não perca essa chama. É com luta ou sem luta, com pandemia ou sem pandemia, não deixe esse fogo se apagar. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo 1,18. Aleluia. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Paulo está falando aí da casa de Onesíforo, ou Onésimo. Aquele Onésimo lá que recebeu Filemão. Sua casa se tornou uma igreja. Aleluia. Que a igreja começa em casa. Aqui é a continuação do que você é em casa. Aleluia. Onésimo, Onesíforo. Paulo faz menção aqui dessa casa e diz: olha, na Ásia todos me abandonaram. Pode ler os versículos anteriores. Paulo diz: olha, na Ásia todos me abandonaram, mas Onésimo, Onésimo, muitas vezes me abençoou, me animou. Aleluia. Paulo está agradecendo. Era o dom de Onésimo, aleluia. Era ajudar o obreiro, era estar ao lado de obreiro. Glória a Deus. Disse: não se envergonhou Onesíforo, não se envergonhou por eu estar preso. Paulo disse: eu estava preso,
Mas Onésimo não se envergonhou de mim, estava lá comigo nas minhas prisões. Aí ele disse: naquele dia, Onésimo, o Senhor te recompensará. O Senhor vai usar de misericórdia para contigo, Onésimo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aqueles crentes, irmãos, que são amigos daqueles que fazem a obra de Deus, pode ficar certo. Se você não receber aqui, meu irmão, mas quando chega lá, tem uma coroa de bênção esperando por você. Aleluia. Agora, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Paulo diz que os homens nos considerem ministros de Cristo. A palavra ministros aí é operetas, servos subordinados que ficavam remando. Que os homens nos considerem ministro. Aleluia. Alguém diz: eu quero ser ministro. Ministro é um opereta, é um servo, um subordinado que remava. Vocês já viram aquelas embarcações antigas que tinha aqueles que pegavam o remo, tudo remando? Alguém: bora, vai. E ele remando, e o barco avançando. Ali são os ministros, os operetas. É isso que Paulo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. O que é que ele está dizendo? Eu, você, nós que fazemos a obra, temos que ser um opereta. Cada um com remo. Nada de botar o barco para trás. Nada de parar o barco. Se depender de mim, esse barco não vai parar. Ó. Nós vamos avançar até chegar no porto seguro. E dispenseiros. Você é um dispenseiro. Você é um econômos, um encarregado, um administrador. De quê? Dos mistérios de Deus. Você é ministro, é opereta, mas também é dispenseiro. Você tem a chave dos mistérios. Você tem a chave dos mistérios. Oh, quantas vezes aqui a gente chega, lê uma palavra, você diz: eu não entendi nada. Mas de repente chega a revelação. Sabe por que chega a revelação? Porque Deus tem aqui dispenseiro. Dispenseiro que tem a chave da dispensa, aleluia, que de madrugada está lá de joelho, dizendo: revela, Pai, revela-me, Pai, revela, Pai, me dá a chave para me abrir esse segredo. Aí quando o segredo chega, você está em casa dormindo, e o pereta, o dispenseiro está lá dando glória a Deus, porque o Senhor revela a sua palavra. Dê outro glória para Jesus nesta noite, aleluia. Lucas 16, Jesus conta uma parábola, vamos terminar agora. Olha o que Jesus falou. Dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, qual tinha o quê? Um mordomo, um administrador, que exercia mordomia, que administrava os dons. Jesus que está contando essa história. Havia um certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Tinha um mordomo lá que estava gastando os bens, gastador, esbanjador, estava dando problema lá, defraudador, dissipador. Versículo 2: e ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia? Eu quero fechar essa noite com essa palavra: dá conta da tua mordomia. Deus nos dá dons, mas nós vamos prestar contas. Saiba que vai haver um dia de prestação de contas. Tem alguém que canta, que deixou de cantar e diz: eu não canto mais, eu só canto quando eu quero. Pois você vai prestar conta diante de Deus. Essa voz que Deus lhe deu para cantar, foi para cantar. Foi um dom que Deus lhe deu. Outros queriam ter a voz que você tem e não tem. E você tomou a decisão de se aposentar. Se prepare que a aposentação de crente é no paraíso. E não é no paraíso do Flávio, não. É no paraíso lá de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia, glória a Deus. Dá conta da tua mordomia. Vai ter esse dia da prestação de conta. Dê conta, dá conta da tua, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Eita Jesus. 3. E o mordomo disse consigo: que farei, meu senhor? Meu senhor me tira a mordomia? Cavar eu não posso. Mendigar eu tenho vergonha. O que é que eu vou fazer agora? Olha aí, você brincou com a mordomia? Eu sei o
que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas? Versículo 5. Chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 6. Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação e escreve 50. O que devia ser, ele disse: você só vai pagar 50, que era fazendo amizade. 7. Disse depois o outro: e tu quanto deve? Eu devo 100 alqueires de trigo. Ele disse: toma a tua obrigação e escreve só 80. Era fazendo negociação. Vamos lá, 8. Louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus está trazendo o exemplo aí, né, de uma pessoa não crente, prudente, na antiga prática judaica. Eles aumentavam o preço para evitar juro, né, e negociavam o que a pessoa devia. Isso é uma prática antiga na cultura judaica. 100 potes de azeite, 450 oliveiras, tinha que dar a produção para tirar 400 litros de azeite. Era a dívida do primeiro lá. Aí louvou Jesus aquele servo, porque eles, os filhos deste mundo, são mais prudentes. Agora veja o 9. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eterno. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Jesus aqui não está elogiando a desonestidade. Jesus não está elogiando aqui a esperteza. O que Jesus está elogiando aqui foi a administração daquele mordomo. Ele nem temia a Deus, né? Mas ele administrou bem, né? Na hora do problema, na hora da crise, na hora da dificuldade, né? Ele viu que os outros não tinham como pagar o que devia. Então ele baixou o preço. Olha, aprenda isso aí. Baixou o preço, vendeu mais barato, né? Recebeu a dívida menos. Você não pode pagar 100, paga 80. Você não pode pagar 100, pague 50. Mas vamos resolver aqui essa situação de problema, de dificuldade aí. O que é que Jesus está dizendo? Que a gente, como crente, deve investir no reino do Senhor nosso Deus, porque vai ter galardão na eternidade. Faça alguma coisa. Se você não pode fazer 100, faça 80. Se não pode fazer 80, faça 50. Mas não cruze os braços, que a obra precisa ser feita. Seja prudente. Invista no seu futuro. Invista no amanhã. Jesus está voltando e nós vamos prestar conta dos dons que recebemos do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vou parar por aqui. Sexta-feira tem mais.